Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bom! Como passaram o final de semana? Espero que sim. Que tenha sido um final de semana maravilhoso para todos vocês. Estamos começando a nossa aula de ciências e vamos revisar hoje a organização dos animais em grupos, né? Que são os grupos dos mamíferos, anfíbios, répteis, tá? Então vamos lá. Primeiro, peguem as agendinhas de vocês, lápis e borracha, para copiar a agenda, tá? Hoje é dia 10/8 de 2020, 10 de agosto de 2020. Ciências, atividade disponível na plataforma. Vocês irão responder a atividade que Tia disponibilizou lá na plataforma, tá? A atividade está bem facinha, não tem nada muito difícil para vocês responderem, certo? Terminaram de copiar? Ótimo! Então, vamos lá dar continuidade ao nosso assunto. Apenas uma revisãozinha, porque é um assunto que vocês já estudaram, que vocês já conhecem, tá? Então, vamos lá. Lembrando que quem não copiou a agenda enquanto a Tia Edila está aqui falando, não tem problema, é só pausar o vídeo e copiar novamente. Então, vamos lá. Organizando os animais em grupos, né? Vocês já sabem que os grupos, os animais, eles são organizados em grupos. Tem um grupo dos animais répteis, dos anfíbios, das aves e dos mamíferos. E nós iremos rever as características de cada grupo, tá? Então, vamos lá. Os animais anfíbios, né, eles têm a pele fina e úmida, como o sapo. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver um sapo de perto, mas a pele do sapo, ela é bem fina e úmida. O que quer dizer úmida? Ela é um pouco molhada, como as mãos que de vez em quando ficam suadas, né? Isso quer dizer o quê? Que a mão fica úmida. Quando a nossa mão ela soa de vez em quando, ela está úmida. Então, é assim a pele do sapo. Sempre vai ser dessa forma, meio molhadinha, fina e úmida. A maioria dos anfíbios, eles são semi-aquáticos. O que é isso? Eles podem viver em terra e podem viver também dentro da água, tá? Mais uma vez, Tia vai dar o exemplo do sapo. O sapo, né, ele se desenvolve dentro da água, certo? Os seus ovinhos, eles são depositados dentro da água. Dentro da água, ele choca, vira o girino e vai se desenvolvendo lá debaixo da água, até crescer e viver na superfície. Mas ele pode também, depois de adulto, viver tanto na água como em terra. Por isso que nós chamamos de animais semi-aquáticos, certo? Então, eles respiram por meio de brânquias, certo? Quando eles estão dentro da água. Durante o período que eles vivem dentro da água, que é quando eles estão na forma de girinos, eles respiram por meio de brânquias, que é parecido com a respiração dos peixes, certo? Então, depois que eles viram adultos, eles respiram por meio de pulmões e por meio da pele, que é o que nós chamamos de respiração subcutânea. A respiração por meio da pele é a respiração subcutânea, como a Tia explicou uma vez sobre a respiração das minhocas. A minhoca ela não tem olho, ela não tem boca, não tem nariz. Então, como é que ela respira, como é que ela enxerga? Através da pele. Então, a pele dela é muito sensível e ela consegue perceber e respirar sempre através da pele, certo? Então, a mesma coisa são os sapos.
Os sapos, eles respiram também por meio de pulmões e por meio da pele. Os anfíbios mais conhecidos por todos vocês são os sapos, as rãs e as pererecas, tá? Só que nós temos também um outro tipo de anfíbio, que são as salamandras e as cecílias, né? Temos aí 3 imagens. Primeiro, a imagem de uma rãzinha, certo? Temos aí a segunda imagem de uma salamandra, que é um anfíbio que tem uma cauda bem longa. Diferente dos sapos, das rãs e das pererecas, ela não tem capacidade de saltar, ela apenas caminha. Se parece com uma lagartixa, tá? Mas não é uma lagartixa. Temos também a cecília. As cecílias, ela não tem perna e se locomove se rastejando pelo solo. Vocês estão vendo aí que ela parece muito uma minhoquinha preta, né? Mas não é. Elas são chamadas, mais conhecidas como cobras cegas, porque é tipo uma minhoquinha. Ela não tem olhos, ela não tem nariz, ela não tem boca, certo? Então, as cecílias também é um tipo de anfíbio. Contém a pele fina e respiram pela pele, certo? Quais são as características dos anfíbios? Vamos lá relembrar. Pele úmida e fina. Respiram através de quê? Da pele, tá? Vamos ver agora as características dos répteis, né? Diferente dos anfíbios que têm a pele bem fininha e molhadinha, os répteis têm a pele bem seca. Alguns répteis, como serpentes, lagartos, têm a pele coberta por escamas, como a gente está vendo aí a foto de uma serpente verde, né? Alguns tipos de serpente têm o corpo coberto por escamas. Essas serpentes que têm o corpo coberto por escamas, elas são as venenosas, tá? Outros animaizinhos, como o jacaré, os crocodilos, têm o corpo revestido por placas de ossos, tá? É por isso que a pele do jacaré, quando a gente olha um pouco, né? Ela parece que são alguns ossinhos em cima da parte superior dele, da parte de cima, externa. Então, a pele do jacaré, ela é coberta por placas de ossos. São ossos bem pequenos, o que deixa a sua pele bem dura e seca também. E temos também, né, as tartarugas, os cágados e os jabutis, né, que eles têm uma carapaça, que é como se fosse essa casinha que protege o corpo bem frágilzinho deles que ficam dentro da carapaça, tá? Essa carapaça é como se fosse também ossos, tá? Que protege o corpinho bem fraquinho da tartaruga. Então, quais são as características dos répteis? Os répteis têm a pele bem seca. Alguns têm a pele coberta por escamas, outros têm o corpo coberto por placas de ossos e tem aqueles que têm carapaças, como a tartaruga, os cágados e os jabutis, tá? Então, vamos ver o outro grupo de animais. Continuando nos répteis, né? Nós temos aí também alguns exemplos, né, de que os répteis, eles se adaptam muito bem ao ambiente terrestre e podem também habitar ambientes muito desertos, certo? Onde é difícil chover. Porém, também existem algumas espécies que vivem próximas à água
que são as que nós chamamos de semiaquáticas, como a tartaruga marinha, apesar dela viver dentro da água, de ser um animal marinho, aquático, ela precisa subir de vez em quando à superfície para poder respirar, porque a tartaruga respira por pulmões, certo? Temos os cágados, que são répteis semiaquáticos, eles vivem em terra e em água também, tá? Temos os lagartos. Os lagartos, eles têm aquela pele bem ásperazinha, tá? Então, temos o lagarto que pode viver em regiões desérticas, bem secas, certo? Podem viver durante muito tempo sem a necessidade de beber água. Algumas serpentes também. Tem algumas espécies que é capaz de sobreviver em ambientes bem secos, tá? Lembrando que todos os répteis, eles respiram através de pulmões, ou seja, eles precisam do gás de oxigênio, como nós, como os seres humanos, tá? Eles respiram esse ar que nós respiramos. Por isso que a tartaruga marinha, apesar de viver dentro d'água, de vez em quando ela precisa subir até a superfície para poder respirar, certo? Então vamos ver as características das aves, né? O mundo tem uma grande variedade de aves no planeta, certo? Todas elas são dotadas de asas. Então quais são as características das aves? Possuem asas, penas, bico e elas não têm dente. Nenhuma ave tem dente, certo? Agora, elas têm uma característica que é marcante em todas as aves. Todas as aves têm penas. Para que servem essas penas? As penas das aves, elas ajudam a controlar a temperatura do corpo e ajudam elas a voar também, né? Porém, nem todas as aves são capazes de voar, certo? As aves, elas respiram através de pulmões, elas precisam do oxigênio que está no ar, certo? São bem adaptadas ao ambiente terrestre e tem algumas espécies que são aquáticas, que vivem próximas a lagos, rios e ambientes marinhos. Nós temos aí as imagens dos pombos, dos pinguins e dos avestruz, certo? Os pinguins e os avestruz são duas espécies de aves que não voam, tá? A maioria das aves, como a Tia já tinha explicado, é capaz de voar, mas tem outras que não conseguem voar, certo? Então, nós temos aí pombos, gaviões, que é graças às aves e às penas que revestem o seu corpo, eles conseguem voar. Mas temos os pinguins, as emas, os avestruz e as siriemas, né, que são exemplos de aves que não conseguem voar. Temos também a galinha. A galinha tem o seu corpo coberto por penas, né, tem o seu bico, mas usam as asas de vez em quando para voos bem curtos. Não são igual aos pombos e os gaviões que conseguem fazer aqueles voos altos. São voos bem curtinhos, tá? Temos aí as imagens de um gavião, de um pinguim e de galinhas, certo? Então, os pinguins têm asas e penas, mas eles não voam. Eles se deslocam caminhando e dentro da água eles são excelentes nadadores, certo? Os pinguins também é um exemplo de animais semi-aquáticos. Por quê? Porque eles caçam dentro da água, certo? Eles nadam muito bem, mas eles vivem fora da água, vivem em terra. Temos as galinhas,
que também se locomovem caminhando sobre o solo e de vez em quando usam as asas para voos bem curtinhos. Vamos falar sobre as alimentações das aves, certo? A alimentação das aves está relacionada ao formato do seu bico. Tem aves como o beija-flor, que tem um bico mais longo. Tem aves como os papagaios e as araras, que tem o bico um pouquinho mais curvado, certo? E tem os animais como os gaviões, que tem o bico um pouco mais longuinho e curvado na ponta, tá? Então, o bico fino e alongado do beija-flor permite que ele se alimente do néctar das flores. O bico da arara, é desse formato para ajudar ele se alimentar de frutos e sementes duras, Esse bico ajuda que ele quebre qualquer tipo de semente que seja muito dura, certo? Então, esse bico ele é forte e tem a base bem larga. Temos também as aves carnívoras, que são os gaviões, corujas também são exemplos de aves carnívoras, que têm o bico forte e curvado, em forma de um ganchinho, Desse jeito eles conseguem rasgar e cortar a carne de suas presas. Vamos falar dos mamíferos, Os seres humanos são exemplos de animais mamíferos. Por que o grupo dos mamíferos são chamados de mamíferos? Porque os seus filhotes, eles se alimentam do leite que é produzido pelo corpo da mãe, ou seja, eles mamam quando são pequenos. Por isso são chamados de mamíferos. Depois de algum tempo, o filhote vai começar a se alimentar como um adulto, que pode ser herbívoro, se alimentar apenas de folhagem, carnívoro, se alimentar apenas de carne, onívoro, se alimentar de carne e de vegetais, ou detritívoro, se alimentar de restos mortos de outros animais, certo? Então, nós temos aí a imagem do ser humano e do cavalo. Então, o ser humano é um exemplo de um animal mamífero, pois os nossos filhos, dos humanos, eles mamam quando são pequenos. E temos aí uma égua que está amamentando o seu filhotinho, certo? Então, o filhotinho da égua mama também assim quando nasce. Depois, quando ele vai crescendo, ele começa a se alimentar do capim ou da ração, do mesmo jeito que a sua mãe égua adulta. Outra característica dos mamíferos é a presença de pelos. Se vocês prestarem atenção, olharem aí para o braço de vocês irão perceber que tem pelos no nosso braço. Tem pelos na nossa cabeça, que é o nosso cabelo. Então, uma das características dos mamíferos é a presença de pelos. Os gatos são exemplos de animais mamíferos. Eles saem da barriga da mãe, mamam quando pequenos e têm um corpo coberto por pelos, Agora, a quantidade de pelo pode variar, certo? Tem animais que têm uma grande quantidade de pelo, tem animais que têm uma pequena quantidade de pelo. Os mamíferos, eles podem habitar tanto ambientes aquáticos como ambientes terrestres. A baleia é um exemplo de um animal mamífero, certo? Os filhotes da baleia saem de dentro da barriga da mãe e mamam quando eles nascem. Eles nascem e já vão mamar, assim como os seres humanos, certo? A baleia vive em ambiente terrestre? Não, ela vive em ambiente aquático. E não precisam estar subindo à superfície para poder respirar. Elas sobem de vez em quando, tá? Mas não é que elas respirem o oxigênio que está presente no ar.
elas são animais aquáticos, tá? Então, como todos os animais mamíferos respiram por meio de pulmões, os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar, né? Como a tia falou sobre as baleias. As baleias, elas de vez em quando sobem para poder respirar um pouco, mas elas ficam muito mais tempo debaixo d'água, certo? Temos aí um exemplo do único animal mamífero no mundo que é capaz de voar, que é o morcego. Os morcegos são os únicos mamíferos que têm asas que são capazes de voar. Quanto à locomoção, os mamíferos podem caminhar, correr, nadar e até mesmo voar. O único mamífero que voa são os morcegos, certo? Vamos lá para a atividade de vocês, que está lá na plataforma. Vocês irão responder essa atividade. Não precisa tirar foto, não precisa escrever, certo? Vamos ler aí essa pequena poesia. Bem te vi, bem te vi. Eu bem que vi. Uma aranha fiando, a abelha namorando, e o sapo cochilando, a barata fofocando. Bem te vi. O gatinho ronronando, e a galinha botando, a preguiça espreguiçando, a lagartixa espiando. Eu bem que vi, bem te vi. Classifique os vertebrados citados na poesia observando as indicações. Anfíbios e aves. Vocês irão voltar lá na poesia e vão separar quem são os animais anfíbios e quais são os animais que pertencem ao grupo das aves. Lembre-se que as características dos animais anfíbios são pele úmida e o que mais? Fina. Características das aves: corpo coberto por penas, possuem bicos e algumas são capazes de voar, tá? Leia as informações retiradas do livro Animais, de Miranda Smith, da editora Girassol, e faça o que se pede na questão. Temos aí tigre, equidna de focinho curto, morcego. Vamos lá para o tigre. A tigresa dá à luz uma ninhada de até 4 filhotes que nascem cegos e indefesos. Eles ficam sozinhos durante longos períodos enquanto a mãe sai para caçar. Os filhotes acompanham a mãe até os 2 anos, aprendendo as habilidades de caça com ela. Equidna, de focinho curto, vive na Austrália. É um monotremado, isto é, mamífero que põe ovos. A fêmea desenvolve uma bolsa virada para trás, na parte de baixo do seu corpo, e põe ali apenas um ovo, cuja casca parece de couro. Ao sair do ovo, o filhote permanece na bolsa e lambe o leite produzido por glândulas existentes na barriga da mãe. Morcego. O morcego tem asas e amamenta seus filhotes. Ele encontra sua presa usando a ecolocalização. Lembram da unidade passada que falamos sobre a ecolocalização? Então, nós estudamos aqui o morcego, eles emitem um som, esse som volta para ele, né? Que permite que ele consiga perceber quais são os obstáculos ou os animais ou seus predadores que estão mais próximos. É como se fosse um sonar. Ele emite um som e esse som volta para ele, tá? Então, a ecolocalização usada pelo morcego, né, ajuda ele a decidir a direção e como deverá voar.
Ele emite sons agudos que atingem em objetos e são refletidos como ecos. O morcego ouve esses ecos e ataca suas presas. Então vamos lá. A letrinha A. Identifique os animais que possuem características de aves. Então vocês irão identificar daqueles 3 que têm as características de aves e explicar a sua resposta. Por que ele tem características de aves? Ok? Pronto, meus amores. Façam tudo com bastante capricho, com bastante atenção, certo? Não precisa correr. Façam tudo bem tranquilinho. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!